todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Em São Lucas 15, eu vou ler só 2 versículos, o 11 e o 12. Todos acharam? Diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Podeis sentar? Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite e por poder transmitir a poderosa palavra de Deus. Eu amo essa palavra, amo porque é muito maravilhoso amar a Bíblia. Eu agradeço ao pastor Rafael, aos líderes aqui, agradeço ao meu pastor Judásio. E eu, no momento que eu estava examinando esta palavra, ali eu comecei a sentir, me emocionar muito. E eu me lembrei até que tem muitos que lembram de grandes pregadores. Eu me lembro hoje, me lembrei quando eu estava ali examinando, que teve uma certa vez, porque eu nunca ouvi de muitas pessoas essa parábola, mas um dia eu ouvi o pastor Judásio pregando os 7 passos do filho pródigo, e isso ficou na minha memória. E quem sou eu querer pregar 7 passos, né, gente? Mas eu glorifico a Deus porque nesta noite Deus já falou de várias formas aqui no nosso meio, e Ele vai continuar falando. Eu creio assim. Você crê? Então, dê vazão ao Espírito Santo de Deus e espere o que Ele vai fazer com você nesta noite, porque assim eu creio. Nós vemos que essa palavra do filho pródigo, a gente não vê muita pessoa pregando, não, né? É um privilégio muito grande da minha parte poder transmitir, porque eu nunca escutei tantas pessoas pregando esta palavra. E esta palavra é uma parábola, é a comparação da vida real. Nós vemos que aquele filho simboliza o pecador, e aquele pai simboliza o nosso Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que esse Pai amado está aqui nesta noite, e Ele tem algo a fazer na tua vida muito especial. E aqui nós lemos os 2 versículos, como no começo do culto nós lemos todo a parábola do filho pródigo. E ali nós vemos que o pai tinha 2 filhos. E um deles, o mais moço, perdeu a sua parte da sua fazenda que lhe pertencia. Quando e como um filho vai ficar pedindo a parte da herança? Geralmente, nem naquele tempo e nem agora, é quando os pais morrem, quando os pais falecem, que aí entra inventário, entra a repartição de bens. Mas aquele filho, quando eu estava aqui analisando essa palavra, eu pude entender como que pode. Será que aquele filho pensava que a herança não ia acabar? É claro que ele pensava, muito dinheiro. E aí, como que não ia acabar, gente? Se você gasta dissolutamente, o nome dele já diz, era o filho pródigo que foi para uma terra longínqua, muito longe. E ali ele pegou os seus bens e começou a gastar. Comece a imaginar, aquele filho... Que filho, hein? Ele começou ali, o pai deu a parte para eles, e ele começou a gastar. Eu parafraseando aqui, e eu começo aí a falar para vocês. Comece a imaginar, acho que ficou em... dormia até em hotel, se naquela época tivesse. Ele começou a pagar para os seus amigos bebidas, as danças que existia, começou a pagar alimentos,
alimentos, coisas boas, começou ali a gastar mesmo, a gastar. Porque quem que não gosta de gastar dinheiro, né? Bom, eu gosto, não sei vocês. Então imagina você pegar uma certa quantia. Eu não conheço uma mulher que gosta tanto de gastar dinheiro igual eu. Jesus, me ajude. Não deixe que eu faça isso não, Senhor. Mas não é herança não, eu gasto do dia a dia, tá, gente? Mas aí comece a imaginar. A coisa boa era gastar dinheiro ali. Aquele moço que pegou a sua parte e foi para muito longe. Eu aqui comigo, eu fico pensando, e eu quero parafrasear aí também. Comece a imaginar dele ter ido para muito longe e pensado: eu não quero que ninguém me incomoda, porque agora eu estou com dinheiro, família, não quero que família fique me incomodando atrás de mim. E foi para aquela terra longínqua. E foi gastando, gastando, gastando. O mais que ele poderia gastar, ele foi gastando. E uma certa ocasião, o dinheiro se acabou. Porque se você não tem controle sobre o dinheiro é a raiz de todo mal e ele termina se acabando. Claro que ele se acaba. E aí ele começou, e naquela terra que ele tinha ido, começou ali a ter uma grande crise. Era tudo coisas para que o nosso Deus movesse aquele coração, para que Deus entrasse com providência na vida daquele jovem. E de repente, ele começou a se olhar e ver. Imagina só, as roupas que ele tinha comprado, pelo jeito ele deveria ter comprado muitas roupas, sapato, mas tem um momento que aquilo tudo se acaba, e acabou. E aquela terra com grande crise, e ele começou a sentir a grande fome que estava sobre a sua vida. Imagina só, aquele moço que saiu com tanto dinheiro, começar a sentir fome, porque ele não tinha mais nenhum centavo dentro do seu bolso, na sua carteira. Comece a imaginar o estômago dele doendo, o estômago dele indo para as costas, como dizem os nordestinos, de fome, ele desejando comer aquelas comidas que ele sempre comia, ele desejando estar na casa do seu pai, onde era tudo abundância, onde tinha os trabalhadores, onde tinha os empregados. O seu pai, imagina, estava ali também pensando. O seu pai deu aquele dinheiro para ele, e eu começo a pensar como que foi triste para o seu pai saber que aquele moço não dava notícias, ele não tinha notícia do seu filho. Como que dói um coração dessa forma. E ali ele começou a pensar o que ele faria, e ele foi a um dos cidadãos daquela terra e pensou, né? Eu aqui também parafraseando, vou pedir um emprego para aquele cidadão, ele é de bem, eu vou pedir um emprego. E quem sabe naquele coração ele pensou, aquele cidadão, aquele homem de bem, que tem podia ter muitas fazendas, tem emprego para dar ali para aquelas pessoas, mas aquele homem, ele não era como o nosso Deus, ele não era como o pai daquele filho pródigo. Falou: vem, você quer emprego? Vai lá cuidar daqueles porcos, vai cuidar dos porcos que eu vou te contratar. Imagina só, a fome era muito grande, e o que ele sentiu foi vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Comece a imaginar, por melhor que seja uma comida de porco, ele sempre come restos de comida, ele sempre come restos de alimento. E aquele moço, ele foi oferecido para ele cuidar dos porcos. Imagina, ele com vontade de comer da comida dos porcos. Ele desejou, é claro, porque quando o ser humano tem fome, eu fico olhando pelas ruas. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa observadora. Eu fico olhando que
eu fico olhando e pensando e guardando. Você entra num certo denominado lugar, você pode observar. Vai no Mac para você ver se um andarino aparecer lá, se alguém fica dando as coisas para ele. No Bob's. Aí mesmo assim pelas ruas. E aí, aqueles andarinos, aquela pessoa como filho pródigo, pede um alimento, pede um pão. Você acha, muitas das vezes o que ele escuta é um não. E não era o contrário daquele filho pródigo. Mas eu quero te deixar uma lição nessa noite. Dê para aqueles que são pobres, para aqueles que estão passando fome, necessidade. Mas aquele filho, com aquela vontade de comer das bolotas que os porcos comiam. Que tristeza! E o que a gente vê nessa parte? Uma vida que era farta, uma vida que era de rico, agora estava miseravelmente, com desejo de comer a comida dos porcos. Mas é muito maravilhoso essa parábola, porque ele não chegou a comer, quem sabe, né? Não sei. Não chegou, ficou ali aquele tempo, trabalhando. Mas um dia, eu não quero se estender muito, mas um dia, ele caiu em si. Ele caiu em si e disse: que vida que eu estou vivendo aqui. Talvez ele não fazia nada, só ajudava o seu pai. Às vezes não tinha tanto desejo, porque quando eu estava analisando aqui a palavra, eu fiquei pensando, é claro que aquele jovem, ele ficou matinando dentro do seu coração. Ele ficou pensando: eu estou aqui na casa do meu pai, mas deve ter coisa melhor por aí. Essa vida aqui de ficar em casa com o pai, com família, com meu irmão. Mas comece a imaginar. Um dia ele caiu em si. A maior maravilha que aconteceu na vida dele, de qualquer ser humano, é quando ele cai em si. Quando ele não se acostuma com a vida miserável que ele está vivendo. Quando ele não sente mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Assim era aquele moço, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo de fome. Gente, é muito sério. A nossa vida, a nossa conduta é muito sério. É muito sério quando o ser humano se acostuma, fica com a mente cauterizada e não quer voltar atrás, e não quer cair em si. Mas nesta noite eu deixo para você aqui, se tiver alguém, caia em si, volte a buscar a presença de Deus, volte a lembrar do seu pai. O seu pai que cuidava de você com tanto carinho, o seu pai que dá a vida por vocês, o seu pai que tem amor, esse amor tão maravilhoso de um pai, o amor maravilhoso do nosso Deus é incomparável. Mas aquele moço falou: eu caí em si, vou levantar, eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado dos teus trabalhadores. Porque ele caiu em si, ele se achou o seu estado miserável, ele viu que ele precisava voltar, dar uma volta, e caiu em si. Aleluia! Será que nesta noite tem alguém aqui que precisa cair em si? Ou está acostumado com a vida que está levando? Não podemos se acostumar com a vida que estamos levando, não. Precisamos melhorar, precisamos cair em si. Aquele momento que você ia num ciclo de oração, na oração e não vai mais. Aquele momento que você ia nos cultos e sente tudo comum, não vai mais. Aquele momento que você examinava a palavra e não examina mais. Aquele momento que você tinha o regozijo, o prazer de dizer: Espírito
Santo de Deus, eu te amo. Espírito Santo, pessoa amiga. Espírito Santo, não deixa eu sair da tua presença. O que Deus vê em você hoje? O que Deus vê em você? Que você é uma pessoa que está se humilhando, que está se chegando mais a Deus, ou está acostumado com a vida que está levando? A Bíblia nos fala assim: há um coração quebrantado e contrito não rejeitas, ó Deus. Deus não rejeita quando tem um coração quebrantado, contrito, um coração que está querendo se chegar mais a Ele. E aquele moço, com aquela vontade, porque caiu em si, ele começou a voltar. Nessa noite, volte para o seu estado original. Tem gente que fica naquela: quando eu aceitei Jesus, quando eu era bem nova, era assim assado, as coisas eram melhores, a igreja era mais poderosa. Você que é a igreja, faça a sua igreja, faça da igreja uma igreja poderosa. Eu não aceito quando alguém diz assim: pastor Rafael, era muito melhor, era muito diferente. A igreja não mudou, Jesus não mudou. Ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele jamais mudou. Comece aí a começar a pensar essa palavra. E de repente ele começou a voltar. Quem sabe quando ele foi de carro, foi todo chique, né, pamposo, mas agora voltando fedorento, voltando todo rasgado, todo que nem um maltrapilho. Imagina, gente, vocês já tiveram o privilégio de levar alguém para sua casa ou conviver com algum mendigo, com um andarino? Eu, na minha loucura, eu já fiz isso. Eu já levei um mendigo lá para casa. E a maior parte desses mendigos, eles são desviados. Eles são pessoas que conhecem a verdade. Imagina, tem uns que o cabelo é bom, mas quando está todo grudento de sujeira, porque não tem aonde tomar banho, não tem uma roupa limpa para colocar no corpo. Imagina a situação daqueles pés, imagina a situação daquele filho pródigo. O tema foi lindo, volta. E o pai estava ali pedindo para que seu filho voltasse. Eu imagino o coração daquele pai sofrendo, querendo que seu filho voltasse. E de repente o pai avista e vê aquele andarino voltando. Comece a ver nessa noite aquele andarino voltando todo sujo, fedorento, todo maltrapilho. Ele está voltando e o seu pai olha bem de longe e vê aquele homem chegando próximo da sua casa. E dentro do coração daquele filho estava: eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele que eu pequei. Pequei contra os céus e pequei perante ti. Gente, eu fico aqui pensando, aquele homem, ele pode não ter nem tido a chance de falar para o seu pai, porque o seu pai estava tão amoroso, tão emocionado para abraçar aquele filho. Chegou. Quem é que gosta de ficar beijando uma pessoa maltrapilho, fedido? Quem gosta? Mas aquele pai chegou, abraçou aquele filho, beijou em seus pescoços e disse: esse é meu filho, estava perdido, estava morto, mas reviveu. Ele reviveu. Será que tem alguém da sua família que está morto no delito de pecado? Será que tem alguém que está morto nas drogas? Será que tem alguém que está morto? Porque quando a pessoa é sã, é tão bonito.
A pessoa é tão diferente, depois fica a coisa mais horrível desse mundo. Eu conheço várias pessoas que já foram pessoas assim, que tinham cargos, que tinham profissões, mas deixaram com que o inimigo desse vazão à sua alma, porque na hora que o ser humano está para errar ou está errando, o inimigo fala: vai sim, vai, na sua casa não era legal, vai. Ele incentiva, o inimigo incentiva, mas depois ele próprio passa na cara: olha a situação que você está, olha que ponto que você chegou. Mas ainda bem que o amor de Deus nos alcança. Ainda bem que aquele filho estava morto, mas foi achado, ele reviveu. E o pai, com todo aquele carinho, após ter beijado, abraçado, soltado, abraçado, beijado, abraçado, aquele carinho tão imensurável, ele disse: traz para os seus trabalhadores, traz aí alpacatas, traz aí que é a sandália, traz aí o anel, colocai no dedo do meu filho, porque ele estava morto, mas reviveu. O que significa aquele anel? É sinal de poderio, de poder. Aquelas alpacas é sinal de honra. Que coisa mais linda! Aquele homem que estava horrível, mas Jesus é tão maravilhoso, é dessa forma que ele age com o ser humano. E aí mandou os seus trabalhadores: vai lá, já pega um novilho cevado, bem gordo, bem bonito, e vai lá preparar o guisado, vai preparar como se fosse aí o churrasco para comerem, para se alegrar, e alegraremos aqui nessa festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e eles estavam ali, o pai e os trabalhadores, comendo do bom e do melhor, porque aquele filho reviveu. Comece a imaginar o vestido que o pai preparou para aquele filho. Comece a imaginar colocando a sua alparca no seu pé, o anel ali, que coisa maravilhosa. E de repente, o filho mais velho, como também existe dentro das igrejas, aquele filho mais velho vem se aproximando, porque geralmente quando é uma fazenda grande, quando são lugares grandes, vem vindo, e o eco vai longe. Parece que eu estou vendo o eco. A música tocando, o pessoal tudo se alegrando, todo mundo alegre. Por quê? Porque aquele filho tinha voltado para casa, mas o filho mais velho não ficou bem não. Ele vinha: o que será que está acontecendo na casa do meu pai? O que é esse barulho? O que é isso? E eles não ficam felizes. Há tanto tempo que ele estava ali com seu pai, ele disse para o seu pai que há muito tempo ele estava em casa e nunca tinham preparado uma festa, um novilho para ele, mas ele não pensou, porque todo o tempo ele estava comendo na casa, na mesa do seu pai, todo o tempo ele comia comidas boas, mas ele disse que o seu irmão que estava sendo mais privilegiado. E isso acontece. Isso acontece dentro da igreja, quando a gente vê uma pessoa que estava perdido, que está ali na igreja. Alguém ainda diz assim, quando a pessoa volta: ah, está voltando? Mas você vai ver, não vai ficar firme não. Isso aí não vai ficar firme não. Para que fazer tanta alegria? Mas a Bíblia diz: a festa nos céus, pelo um pecador que se arrepende. Deus, Ele quer a cada momento regenerar as vidas.
mas o coração mau sempre fica maquinando coisas más. E o pai disse para ele: meu filho, você a todo tempo esteve aqui comigo, o seu filho saiu sem saber para onde ia, ele voltou, vamos nos alegrar, porque é bom que a gente se alegre pela volta do seu filho. Que nós possamos a cada dia se alegrar, que nós possamos a cada dia se regozijar mesmo, porque um pecador que volta, uma pessoa que está fraca, que está ali querendo se regenerar, voltar para os braços do nosso Pai. Tem muitos filhos mais velhos, tem muitos filhos. É como o pastor falou no começo, ele também recebeu a sua herança. A quantidade eram dividida por iguais. Ele também recebeu. Se ele gastou ou não gastou, mas ele recebeu. Mas ele achou que a vida do irmão dele estava muito excelente agora. Isso por quê? Porque o que vale é o amor. Se a gente não tiver amor, para nada vale. A Bíblia nos fala em Coríntios 13 que não adianta profetizar, não adianta falar línguas até dos homens e dos homens, se não tiver o amor, para nada valerá. Que nós possamos ter amor, que nós possamos aceitar aqueles irmãos que está fora, que Deus possa fazer de nós instrumento vivos à sua mão, para a gente ganhar a vida daqueles que estão caídos na sarjeta, aqueles que estão indo à matança, porque Deus, Ele tem compromisso conosco. Eu quero dizer para você, o nosso Pai, Ele tem interesse de fazer coisas muito grandes dentro das igrejas. Vamos deixar Ele usar a cada um de nós com todo o poder e autoridade. Vamos deixar que Deus, Ele pegue a cada um de nós, como fez o nosso Deus. Esse versículo eu admiro muito. Salmo 113, a partir do 5, 6, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Quem é como o nosso Deus, que Ele pega do monturo necessitado, Ele pega um desgraçado, miserável, e faz se assentar aqui como nós estamos sentados. Não importa se você é obreiro ou não importa se você é pastor ou pastora, não importa qual é a sua credencial, o que importa é que você está aqui como príncipe na casa de Deus. E esse nosso Deus pega nós ali dentro do lixo, no monturo, e Ele começa a fazer de nós princesas e príncipes, para estarmos assentados na casa de Deus. Não tenha vergonha não, quando alguém fala para você: você é crente? Claro, graças a Deus. Essa semana eu fui numa dentista, ela é lá de Piabas, aí ela gostou da minha ousadia. Toda hora ela me perguntava alguma coisa: você é diferente, você não sei o que. Sou diferente, eu tenho Deus na minha vida. E ela começou a falar: você sabe quem é o santo do dente? Eu falei: ixi, eu nem quero saber, eu só sei que o meu é o meu Deus, maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que nos acalma no momento difícil. Hoje à tarde eu estava escutando um hino, eu comecei a chorar. Eu fui colocar as meninas para cochilar, aí eu fiquei escutando aquele hino. Eu não sei o que Deus viu em mim, o que Ele viu em você, o que Deus viu em você. Nada, nós não tínhamos nada. Eu fui criada no berço evangélico, mas eu glorifico a Deus, porque Deus não me deixou cair na sarjeta, Deus não me deixou ir para o mundão, Deus não me deixou morrer. Ele está me conservando, segurando em minhas mãos, e Ele vai continuar segurando as suas mãos. É muito maravilhoso. O que Deus viu em você? Ele viu algo importante ou viu você miseravelmente precisando da bondade de Deus?
eu gostaria de cantar aquele louvor, que eu não quero passar da hora mais, já passei muito. Eu gostaria que toda igreja cantasse esse louvor comigo. E que você se importe por aqueles que estão caídos na sarjeta, para que Deus traga, para que Deus faça algo diferente. Será? Posso fazer um apelo aqui enquanto elas vão cantando? Tem alguém que gostaria de voltar para os braços paternos? Eu não vou chamar você de filho pródigo, não. Você é um ser que precisa ser mudado.